Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar o estudo da nossa querida Rui Lopes. Agora vai ser uma variante. Agora nós vamos começar a estudar alguns gambitos. Bora lá? Vamos lá? Uma partida entre o Lano e Nenkova pelo Campeonato Europeu de Mulheres de 2008. Cercou E4, Lano tá de brancas e Nenkova de pretas. E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, F5. Esse daí é o Gambito Schirman. Vamos ver como vai ser. Se as ligas pretendem atacar o E4, não é uma boa ideia interpor, por exemplo, A6, bispo A4, como depois assim de F5, D4. É uma boa resposta. Por exemplo, E por D4, E5, seguido por roque e C3. É uma boa iniciativa. Em contraste, depois de aqui, por exemplo, chegar F5, T4. Não é o nosso. F por E4, cavalo por E5, cavalo por E5, D por E5, preto tem C6. Atacando o bispo branco, né? Bispo E2, dama A5, cheque. E ele vai ganhar o peão central aqui. É um peão importante. Vai dar cheque, sei lá, vai. Mas pode jogar o que quiser que vai cair aquele. Ele vai pegar o peão aqui. Ganha um peão importante, mas jogou o que? F5, cavalo C3. A resposta mais popular, ele permite que as pretas construam um grande centro, mas as brancas pretendem reduzi-los ao tamanho exato com a ajuda de algumas táticas precisas. Outra possibilidade seria D3 também, né? Nós não vamos levar o peão E por F5 como o preto ganha iniciativa como E4. Perturbando nosso cavalo na F3. Então bora lá, voltar aqui, cavalo C3, F por E4, a eliminação do peão E4 é o ponto principal do último movimento das negras. Não precisamos nos preocupar muito com outras opções para as negras, por exemplo, se cavalo D4, bispo C4, F por E4, cavalo por D4, E por D4, dama H5, cheque. Já está ganhando para as brancas. Agora podia ser também contra cavalo F6, E por F5. É um bom momento para acertar o peão, como depois de bispo C5. Aqui podia ser E4, cavalo G5. Pode ser seguido por D2, D3, quebrando o centro. Roque, roque, o truque do garfo. Cavalo por E5, alcançando o mesmo fim depois de cavalo E5. Por quê? Aqui, pimba. Ou cavalo D4, acalma, né? Cavalo F3, C6, cavalo por D4, bispo por D4, bispo A4, voltou o bispo. Deixa branco com dois peões extras e sem perigo. Se jogasse D4, quando as brancas recuperaram a peça, perguntou ok, mas depois de F por E4 eu não gosto do jeito que o peão D desapareceu. E meu cavalo pode ser chutado do centro. Parece tudo errado para mim. Resposta. Acho que estamos usando muitos jogos com o centro de peões fechado.
De um modo geral, na Rui Lopes, a queda do peão do E4 é uma causa de comemoração para as negras e uma fonte de arrependimento para as brancas. Mas aqui as coisas aconteceram muito rápido. O rei negro ainda está no centro e suas defesas foram enfraquecidas pela remoção do peão do F7. As pretas realmente têm tempo para construir um centro de peões e também levar o rei à segurança. As peças brancas ativas não vai dar golpe em algum lugar? Vamos ver como a teoria se desenrola. Voltando à partida. F por E4. Cavalo por E4. O cavalo ocupa uma casa central, impressionante. Tem que ser desafiado pelas peças negras. Mas como? Cavalo F6. Esse é o movimento mais popular no momento. Alternativa ambiciosa D5, que é examinado nos jogos a seguir, nunca foi refutado, mas armado com a teoria necessária, as brancas podem evitar que todas as armadilhas atinjam uma vantagem ligeira, embora não excitante no meio do jogo. Dama E2. Alano está defendendo seu cavalo e mantendo a pressão no centro. Certo? Porque aqui, se capturar aqui, vai forçar esse peãozinho aqui, né? Pergunta, por que não cavalo F6? E daí dama E2, né? Ele fala. Isso, resposta, seja paciente. O próximo jogo vai responder essa pergunta aí. Mas vamos lá, jogamos aqui E2, D5. As negras não têm outra maneira de aliviar a pressão central do branco. Ainda assim, a construção do amplo centro de peões era o ponto principal de desalojar o peão branco de E4. Cavalo por F6. Pergunta. Será que essa jogada não fortalece o centro negro? Que ele captura, até mais um peão para o centro. A resposta, as negras obtêm temporariamente um centro amplo, mas ela não será capaz de mantê-lo intacto. Você pode dizer que o centro é tão poderoso quanto as peças que o sustentam. É por isso que as brancas estão jogando energicamente para forçar uma crise antes que a negra possa concluir seu desenvolvimento. Porque se a negra concluir seu desenvolvimento vai ficar complicado. G por F6 aqui é a única maneira de manter o peão D5, né? Aqui, por exemplo, se jogasse dama por F6, dama por E5, as negras estão apenas um peão para baixo, né? Mas jogou aqui G por F6, D4, e agora a chave se morre, né? Bispo G7. À primeira vista, o movimento parece um erro, mas as pretas estão parecendo um sacrifício temporário de peões para acompanhar o desenvolvimento e evacuar o rei do centro. É que esse rei no centro está perigoso agora. Porque agora se jogar C4, ia ser cavalo por E4, cavalo H4. Quando além de sofrer enfraquecimento dos peões centrais de aumento, ela quer mantê-lo em D5 e E5, as negras estão ameaçadas por um teste da dama em E5. Desculpa, o teste da dama em H5, né? A dama aqui é H5. Desculpa, a dama em H5, dá cheque. Vai encher o saquito. Dependendo para onde esse rei vá, tá aí o cavalo entrando aqui. Vai ser bem chato. Jogar D por E5. Qual que é a resposta interessante das negras para esse lance? Roque. Olha que interessante. E essa aqui, essa daminha aqui também. E esse reizinho no centro é um perigo. As brancas parecem ter triunfado, pois o centro está quebrado. Ela ganhou um peão, F por E5, cavalo por E5. Mas em vez disso, as pretas quebram a cravada em C6 e retiram o rei da linha de tiro. Porque ela fez o roque. Então aqui roque, B por C6.
Se preferir, então pode ser E para F6, dama por F6. Dá as pretas uma boa jogada pro peão. E agora, que risco que estão aqui, né? Tudo bem que você pode enfiar o bispo na frente, mas esse peão pode avançar, se capturar aqui, ixi, aí o jogo vai ficar complicado para as brancas. E se jogar C6, às vezes é reproduzido de uma só vez, quando as pretas podem responder por cavalo E5. Com complicações. Que B por C6. Pergunta, como as brancas devem evitar o lance F por E5? Quando as pretas energiam suas peças e peões. O melhor lance aqui é uma jogada posicional mesmo. É E6. É uma excelente jogada posicional, né? Tá um perigo esse é a dama na frente do rei. Mas, quer ver? Porque em vez de se fosse E por F, dama por F6, pretendendo o bispo G4. Vou atacar aqui depois. Torre de A, E8. E as negras ainda tá bem ativa, né? Permitindo aqui roque para as brancas, desde que ela responda a torre E8 por E6. Retornando ao jogo principal, mas o jogo principal que foi E6, torre E8, a negra recuperará o peão, mas permanece com o bispo fechado no G7. O bispo está fechadinho lá, tem uma diagonal teoricamente muito boa aqui. E se você for ver, as brancas estão com roque, que interessante, e as negras está tudo quebrado, né? As negras... Eu jogo aqui roque, agora a vez das brancas levar o rei para longe, para evitar uma cravada na coluna E, né? Aqui que tem um perigo aqui, né? C5, não quis capturar o peãozinho. Porque se jogar torre por E6, dama D3. As brancas têm a forte ideia de cavalo D4. Aqui, cavalo D4. Colocando o cavalo na frente da casa do peão de F6 isolado. Para vir aqui, né? Ok, o cavalo podia capturar aqui depois, a dama capturava. Mas diminui o dinamismo, né? Enquanto as fraquezas táticas dos peões permanecem. Preto ainda pode jogar C5 aqui, mas Lenkova tem outro motivo em mente para atrasar a captura do peão D6. Vamos voltar, tá aqui, né? Bispo F4. Agora o preto tem duas maneiras óbvias de enfrentar o E6. Mas você pode encontrar uma maneira criativa de organizar a captura por uma terceira peça preta. Dica: serão necessárias 3 manobras. Foi o bispo F4. Né? Uma alternativa interessante foi dama B5, quando as negras devem defender C5 com bispo F8. Aqui a melhor jogada era torre B8. Uma lição admirável de como ativar sua peça muito mal colocada. E realmente a torre está lá no cantinho, sem jogar, sem nada.
A torre preta pretende se juntar ao conjunto de outras peças pretas no centro via B6 e E6. É bem interessante, né? O plano aqui para atacar esse peão aqui. B3. As negras ganham uma jogada útil para a jornada de sua torre, pois as brancas não podem permitir que o peão do B2 caia. Torre B6. Pergunta agora. Qual a melhor maneira das brancas tentar explorar os peões enfraquecidos na ala da dama das negras? A melhor lance, o que é? Dama D2. A manobra da torre das negras tem a desvantagem do peão de A7. O peão aqui ficou sem defesa, né? E se jogasse aqui dama A5? Podia ser interessante, né? Mas jogou o quê? Bispo F8. Defendendo o peãozinho. Preto defende o peão de C5. Agora se jogasse aqui torre de B por E6. Dama A5. Dama E7. Armou o canhão de Alekhine, né? Bispo por C7, torre A6, atacou a damusca, torre de F1, torre por A5, torre por E7, torre por E7, bispo por A5. Fecharia as brancas com o peão no final do jogo, embora os dois bispos dariam às negras considerados poderes de resistência. Mas a partida jogou torre de AD1. Agora está atacando o peãozinho aqui de D5. Agora, como que as pretas devem enfrentar a ameaça de D5? A pressão sobre o centro preto leva a uma reação de pânico das negras. Bispo por E6. É preciso apenas um movimento óbvio para arruinar uma posição. A captura do bispo é totalmente inconsistente em colocar a torre em B6. Também são fracos se jogasse D4. Daí ia jogar peão D6 e mina no peão central. E C6 interrompe a torre da B6. Para interromper a torre, ele tirou para quê, né? Se ele for fazer esse movimento aqui, ele tirou a torre para trazer a torre para atacar o peão que está em E6. Agora, se ele fechar, não tem motivo nenhum, né? Mas aqui a posição não parece muito clara. Por exemplo, se jogasse bispo B7, por exemplo, cavalo H4, torre de B por E6, cavalo F5, dama D7, etc. Né? Mas jogou o que? Bispo por E6, foi uma péssima jogada. Vocês vão ver logo por quê. Torre de F1, a escolha de Nenkova, bispo por E6, significa ter uma torre em B6 e um bispo em E6, em vez de o bispo em B7 e a torre de B por E6. Uma torre em E6 e um bispo em B7, você pode ver que isso representa uma perda de coordenação das negras. Agora ele torna mais claro depois o próximo passo das negras. C6. As pretas sentem-se obrigadas a estabilizar o peão D5, mas que é resultado infeliz para as grandes esperanças de centralizar a torre, com a torre por E6, né? Em vez de capturar com o bispo, capturar com a torre. Ofereceu uma troca indesejada de bispos, que deixaria as casas escuras fracas ao redor do rei negro.
Além disso, o peão C5 se tornaria mais frágil uma vez privado do defensor. Mas poderia jogar 18. Bispo D6, C4, bispo F7. Fica meio difícil de entender esses movimentos, né? Por que o preto não podia jogar, por exemplo, D4? Ia ter o peão passado protegido no centro. Então, a resposta... Qualquer contra-ajuda que as peças possam ter alcançado através da pressão em C4, você foi. Seus dois bispos são coxos. E seria bastante desagradável ter que suportar a sondagem das bancas, como por exemplo, dama D3, seguido por cavalo D2. Aqui, ó. Seguido por cavalo D2, cavalo E4. E exercer pressão aqui, pressão aqui. Talvez a melhor jogada tenha sido torre B7, para trazer de volta a torre ao jogo. O preto pode ter temido o sacrifício. Torre por E6, torre por E6, C por D5, C por D5, dama por D5, atacando as duas torres. Apesar que podia jogar dama C8, também defende as duas torres. Parece valer prazeres. De qualquer forma, preferi colocar uma crise dentro desse tipo, do que ser lentamente triturado no jogo. Mas jogou o quê? Cavalo H4, torre por E1, torre por E1, dama D7, dama C3. Agora vou fazer um exercício. Calcule o que acontece depois de bispo E5. O que acontece se eu jogar o bispo aqui? Então, a tarefa das brancas após a dama C3 é envolver a dama no ataque ao rei inimigo. As casas G3, G4 e G5 estão todas barradas por ela. Mas Lano encontra uma maneira admirável de se filtrar gradualmente na defesa. Dama D8. A dama negra é obrigada a defender o peão de F6. Realmente eu não tinha muita alternativa, né? Tinha o bispo aqui, né? Mas pensa bem, se eu jogasse o bispo aqui, ele podia sacrificar aqui. Ele ia capturar aqui, a dama ia entrar aqui e ameaçar mate aqui, né? E tinha esse cavalo entrando também. Ia ser complicado. Tudo bem que eu deixar aqui. Ia dar muita onda aí. Porque a resposta podia ser aqui: bispo por E5. Foi o que eu falei, ó. Torre por E5, F por E5. Dama G3, cheque. E agora? Bispo G6. Cavalo por G6. Peão por G6. Dama por G6. Rei H8. Bispo G5. E não há defesa para bispo F6. Como que, ó, se jogar o bispo aqui, desculpa, se jogar o bispo aqui, qual a defesa? Vai sacrificar a dama? A torre não consegue entrar no jogo que esse peão... Olha a asneira que foi mexer esse peão se acontecesse isso. A torre ficou inútil com esse peão aqui. Com esse peão com a hora que jogou C7, C6. Esse peão atrapalhou tudo. A torre está aí parada, não faz nada, né?
Mas aqui vamos voltar a partida. Rei, jogou F3, rei H8, dama G4, armando um mate lá no fundão, bispo F8, bispo por F8, dama por F8, dama F4, bispo G8, torre E8, uma infiltração muito bonita, né? É mate em um se as pretas assumirem a torre. Dama F7, dama por D6, torre B7. A manobra da torre das negras para B6 provou ser uma catástrofe, porque as negras perderam o coração antes de completá-lo. Não basta ter uma boa ideia, é necessário executá-la até o fim, se possível. Cavalo F5. O cavalo dói, sua casa F5. Lopes em algum estilo, as pretas não têm como eliminá-lo, pois sua própria peça menor é completamente dominada. Porque pensa bem, se capturar aqui, dama cheque e acabou, né? Pode botar a torre aqui, o cavalo protegendo a dama aqui, pega, captura. Então bora lá, jogou dama G6, não capturou a torrinha. Porque aqui, ó, se dama por E8, dama F6 cheque, e a Copa próxima jogada, né? Mas jogou aqui, rei G6, dama E6, atacando o bispeto. Lando defende cada momento seu cavalo e fortalece a cravada no G8. Que G8 tá que tá, mas está defendido pela. As brancas não devem ficar tão obcecadas ao ataque ao rei negro, que se esquece do seu próprio rei. Nem couve espera pegar seu oponente com uma armadilha cruel. Cavalo E7, planejando acabamento brilhante. O que é? Qual acabamento brilhante? Aqui, ó. Torre por E8. Desculpa, torre por F6. Dama por dama. E pimba. Torre por bispo e acabou. Mas bora lá, jogo aqui. Torre F7. Preto defende F6 para evitar colapso. Defende para evitar ser colocado uma cravada fatal depois de jogar D4. E eu tô jogando aqui, ó, torre por G8, dama por G8, dama por F6, torre G7. Mas agora as peças negras estão presas por um cavalo. Por um cavalo branco. Mas bora lá, o que a gente vai fazer aqui? Aqui ele jogou torre F7, torre por G8, uma combinação final elegante. Qualquer que seja a maneira, com o preto recuperar um garfo decisivo. Dama por G8, o mal menor. Porque se ó, rei por G8, cavalo E7, dá o duplo e ganha a dama, né? Aí jogou rei G8, cavalo H6. O cavalo dá um golpe decisivo agora, né? Ia jogar o quê? Dama G6. Esperando lutar por cavalo para F7, rei G7. Mas o que acontece aqui? Dama C8, cheque. E agora? E agora, José?
Aqui, depois de dama C8, rei G7. O cavalo volta mais uma vez para essas peças e ganha a dama, né? Cavalo F5, cheque. E não tem jeito, é mate. Vai ter que se fazer o quê? Vai ter que capturar a dama, capturar o cavalo e cai aqui. Foi um final maravilhoso, hein? Nossa, Blanco deu uma aula. Alano deu uma aula para Nenkova, né? Uma ótima partida, hein? Partida muito, muito, muito interessante. Valeu, pessoal. Até mais. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou. Se você é novo, se inscreva no canal que todos de segunda a sexta eu estou colocando vídeo. Hoje, excepcionalmente, sábado, que ontem eu não pude. Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Até mais. Um abraço a todos.